Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Entre Nós e a Pele. Neste episódio vamos abordar algo que me acompanha há algum tempo, mas que nem sempre tem lugar nestas conversas sobre a pele, sobre a estética, sobre a beleza, que é a espiritualidade. Vamos falar um bocadinho de como as nossas emoções, o que pensamos, o que acreditamos, interferem de certa forma no nosso bem-estar. Por outro lado, também, como é que as nossas emoções, o nosso corpo energético, o nosso corpo físico, o nosso corpo mental e espiritual, como é que eles se cruzam, onde se cruzam, como é que eles interagem entre si. E para me acompanhar nesta conversa tenho aqui uma pessoa muito especial, a qual eu admiro muito, já fez um trabalho incrível neste mundo da espiritualidade e acho que nos vai trazer aqui uma luz maravilhosa a esta nossa conversa. E agradeço já, Gracinda, muito bem-vinda por ter aceito aqui o meu convite para esta conversa maravilhosa e luminosa que eu espero. Esperemos. Bom dia, obrigada pelo convite. Sim. Gracinda, então, sem mais demoras, que eu acho que hoje em dia toda a gente tem ou está mais desperta ou mais aberta para esta, ou com mais consciência para o mundo da espiritualidade, não é? Eu lembro-me que já trabalho com alquimia há mais de 20 anos. E então, quando falávamos de espiritualidade, era sempre algo tão místico e que muitas pessoas nos fugiam. Mas, felizmente, o tempo passou e eu acho que estamos todos mais despertos para isto, do que é a espiritualidade. Então, Gracinda, na sua voz e no seu ponto de vista, para quem nos está a ouvir, o que é, afinal, a espiritualidade? Como é que nós podemos definir a espiritualidade? É uma religião, eu tenho que ter uma religião, eu tenho que acreditar num Deus, porque eu acho que são estas as dúvidas que se vão colocando nas pessoas. Então, de uma forma mais simples e entendível, Gracinda, o que é para si a espiritualidade? É assim, vou dar o meu ponto de vista e nada mais, não é? Porque quem sou eu para responder essa pergunta? Eu vou dizer uma frase que eu li há uns anos atrás, claro que eu não vou conseguir precisar textualmente, mas queria dizer mais ou menos qualquer coisa do género. Foi Isaac Newton que comentou desta seguinte forma: acreditarmos que o Big Bang, esta explosão, criou o universo, a galáxia, tal qual como nós hoje conhecemos cientificamente, é a mesma coisa como acreditar que temos uma divisão cheia de livros amontoados, por obra e graça do Espírito Santo, há uma explosão e de manhã, quando abrimos a porta, temos uma biblioteca perfeita e organizada. Ai, que maravilha! Isso dava a gente para muitas coisas. Exatamente. Quando eu li essa frase, fez-me pensar, então realmente, se calhar, há qualquer coisa para além daquilo que os nossos sentidos comuns, não é? Veem. Será que há mais alguma coisa? Então a espiritualidade, para mim, é ter a percepção, deixar de olhar para o ego, para mim, para dentro, e passar a olhar para o outro. Ter essa empatia pelo outro, a preocupação, seja pela natureza, seja por uma obra, o que for, mas a pensar para fora. O estar na natureza, o respirar, a gratidão por respirar. Nós podemos ser alpinistas e abraçarmos uma paisagem com aquela grandiosidade. Isso, para mim, é espiritualidade. É o parar. É um bocadinho aquilo que falávamos há pouco, o estar. Então, conseguir estar e exatamente e abranger toda essa perspectiva saindo de nós, do ego, do eu. Ou seja, que há mais do que isto. E, na minha opinião, claro que não é necessária religião, coisa nenhuma. Eu costumo dizer em tom de brincadeira, eu conheço bons ateus, que são ateus graças a Deus. Eu sou ateu graças a Deus, é uma expressão muito gira que se ouve, que eu os considero mais espiritualizados do que muitos que se autodenominam de religiosos, de crentes, enfim. Tem uma expressão muito bonita que eu ouço e que eu tento trazê-la para a minha vida. Palavras levas o vento. Então está nas atitudes, nas ações. E ser espiritual é agir em prol do outro, agir. E Gracinda, agora fez-me lembrar aqui uma expressão que eu digo muito, que é quando aquelas pessoas dizem, eu sou muito espiritual.
Eu costumo dizer, espirituais todos nós somos, não é? Porque se temos um espírito, estamos aqui. Eu acredito que não somos só matéria e que temos algo mais. Pronto, chamem-lhe alma, chamem-lhe mente, chamem-lhe espírito, chamem-lhe energia, qualquer coisa, não é? Mas eu costumo dizer que espirituais todos nós somos a viver aqui na Terra. Somos espíritos a ter uma experiência terrena. Então, ainda bem que somos espirituais. Se não fôssemos espirituais, se calhar não existíamos. Então, a espiritualidade acaba por estar dentro de nós, não é? Gracinha, uma forma muito simples de dizer. Exatamente. A espiritualidade somos nós. Podemos tentar esconder isso, mas não há como. Não há como. Exatamente. Se calhar até sem nos darmos de conta, ao longo do dia vamos tendo muitas atitudes, seguindo, se calhar, a espiritualidade para mim é como tu convives com o outro, não é? Como é que reages com o outro. Então acabamos por ter isso sem nos apercebermos, não é? Que é uma questão espiritual. Então, como é que o nosso corpo, na prática, se liga com esse espírito? Há um fio, porque as pessoas dizem, mas como é algo que não se vê, é muito difícil explicar o que não se vê, não é? Então, estamos ligados com o fio, temos algo dentro de nós que nós não vemos, como é que há esta ligação? Que isto é que é muito interessante, porque depois, nós como estamos aqui todos na área da estética, não é? E eu acredito, sinceramente, que o estado do nosso espírito, da nossa alma, da nossa mente, o que nós quisermos chamar, interfere com a saúde do nosso corpo físico. Então, onde é que nós encontramos esta coisa chamada alma? Como é que nós... Aqui é depois, porque o invisível é que é o difícil de explicar. É o que os psicólogos também dizem, não é? Vamos todos bater na mesma coisa. Nós não podemos desassociar, não é, o corpo da mente. Para mim, essa ligação está na nossa consciência. Simplesmente na nossa consciência. Nós até podemos tomar esta atitude que é mais correta, aquela que é mais errada, enfim, fazer um desviozinho, dar um jeito na vida. Mas a consciência é esse fiozinho que cedo ou tarde nos vai martelar ali, porque não estava certo. Enfim, para mim é a consciência. É isso que nos liga. Há uma expressão, eu hoje estou cheia de expressões. Já ouvi isto dos meus avós. O mal e o bem, à cara vem. Isso. E essa expressão hoje na estética, cada vez mais nós tomamos consciência dessa realidade. Porque aí está, quando nós não estamos bem psicologicamente, quando há algo errado, quando a nossa alma, o nosso espírito, enfim... Lá está, aqui esse não estar bem, então é a tal coisa que nós chamamos alma, mente, consciência. Ok, isto para as pessoas também perceberem lá em casa, porque às vezes, mas é que é algo que... Não é algo que sai de nós, é o que nós sentimos, as nossas emoções, a nossa mente, não é? Aquela coisa que nós às vezes gostaríamos de desligar e não desligamos. Então é esse, quando nós não estamos bem, não é? Essa mente, não é? Vai somatizar, o nosso rosto vai demonstrar isso. Aliás, Fátima, vamos ser coerentes. Conhece alguém num estado depressivo, profundo, que tenha uma cara muito feliz, que tenha uma pele brilhante? Não, é impossível. Exatamente. Uma má notícia de um familiar que adoeceu, algo que nos chocou de imediato, nós vamos ao espelho, olhamos para o nosso rosto, estamos diferentes, de imediato. Parece que tudo desceu. Então, se levarmos isto a um ponto mais extremo, nós estamos a falar que todo o nosso corpo vai modificar. Não é só o rosto. E vão-nos surgir problemas na pele, eczemas, as celulites em excesso, que nós não temos como lidar com elas. Tudo isso vai acabar por se refletir no nosso maior órgão, na pele. Não é? Então, na estética, hoje em dia, aquilo que nós falamos muito, que queremos tentar fazer uma estética mais integrativa, é olhar para a nossa cliente, para o nosso cliente e tentar perceber. Chegaste às minhas mãos cheio de contraturas nas costas, por exemplo, ou com um problema no rosto. Estamos a fazer tratamento, exatamente. Mas e qual é a origem? Onde é que está a origem deste problema que está aqui a ser somatizado na pele? Então, é aqui que entra a nossa maravilhosa aromaterapia da alquimia.
que com ela nós conseguimos ajudar o nosso cliente a reestruturar, a equilibrar e trabalhar na origem. Então, sim, quando se percebe essa mudança, os resultados vão surgir com outra tranquilidade. Aqui, queria só voltar aqui atrás, mesmo aqui, que é, a Gracinda falou e muito bem que os problemas ou as emoções que nós vamos sentindo se vão manifestando no nosso corpo e o vão alterando. Aqui, se calhar, é muito importante referirmos, Gracinda, também a parte dos chakras, que tão abandonadinhos foram, não é? E não foram considerados durante muito tempo, e a alquimia sempre teve isso como base da cura, porque os chakras existem, estão lá, não é uma religião, nós sentimos-los. E existem expressões para classificar estes chakras, que é o nó na garganta, a facada no peito, o murro no estômago. Portanto, mediante a emoção que nós vamos vivendo, também as vamos sentindo em diferentes locais. Esses diferentes locais são os chakras, não é? Exatamente. E daí depois nós também termos diversas alterações no nosso corpo mediante a emoção que eu vivi, não é? Por exemplo, a ansiedade, obviamente, onde é que todos nós sentimos a ansiedade? Já sabemos que aqui é uma coisa que nós não conseguimos suportar. É no chakra do plexo solar. Toda a gente já sentiu isso. Mas isso, se estiver muito tempo, depois o que é que nós vamos ter, Gracinda? Desequilíbrios. Vamos ter desequilíbrios, quer dizer, a nível digestivo, vamos passar mal, vamos ter doenças a nível digestivo e, claro, e consequentemente vem quem? O aumento de peso, obviamente, não é? Por exemplo, o aumento de peso pode ser devido a esse bloqueio desse chakra. Sim. Que foi bloqueado com o quê? Com processos, não é? Com situações emocionais, por exemplo, ligadas à ansiedade. Exato. E que se nota imenso com isso, não é? E realmente a forma de irmos a tratar essas emoções e essa alma, então, essa consciência e esse espírito, eu chamo-lhe muitas coisas sempre, porque há pessoas que classificam de outra forma. Podemos chamar-lhe muitas coisas, que na prática representa só uma, não é? Sim, a designação podem dar a que bem entenderem. É a mesma coisa como acredito em Deus, não acredito, é uma energia, é o universo. Não importa. Não importa. Isso não importa. É tudo a mesma coisa. Exatamente. Desde que quem o faça com um intuito bom, está tudo bem. Assim, então, eu costumo dizer que os óleos essenciais são a alma das plantas. E são, não é? Eles são a alma das plantas. É a forma de conseguirmos transformar uma matéria quase num espírito, não é? O Edílio dizia que cada gota de um óleo essencial é um pedaço da alma encarnada dessa flor ou desse fruto ou do que nós estamos... Então, é a forma de nós conseguirmos chegar a essa coisa que não é palpável o corpo. Como é que nós chegamos a esse tal espírito, a essa consciência? Será que é com os óleos essenciais? Na minha opinião, sim. Que opinião tem, Gracinda? Na minha opinião, hoje, num tratamento em gabinete de estética, sim, sem dúvida que é. Hoje já não consigo iniciar um tratamento de rosto, de corpo, uma terapêutica, sem fazer primeiro essa abordagem, sem perceber como é que estão os chakras. Claro, tem que explicar, desmistificando mais uma vez, não é? Meu Deus, isto não é nada. Às vezes, o que é que eu digo? Imaginem que os nossos chakras são aqueles redemoinhos de energia e que eles precisam estar a fluir. E vou dando exemplos, como pesa embora não seja, mas dou exemplos para que as pessoas percebam, porque hoje em dia já se fala muito mais na acupuntura que há uns anos atrás. Era espeta-agulhas e aquilo era tudo uma fantasia. Hoje em dia já não é visto dessa forma, e ainda bem. Então vou falando, vocês já ouviram falar em meridianos, sabem esse conceito, portanto, correntes energéticas. Então, se temos estas correntes energéticas, contudo, é importante que elas fluam, que estejam sempre a fluir. Ora, ao medirmos os chakras, conseguimos perceber se estamos a fluir, está tudo bem, não é? Ou se há ali algum bloqueio. E é tão simples quanto isso, é explicar que pegamos então num óleo essencial, que vai ter uma polaridade oposta à que o nosso corpo tem em déficit ou em excesso, e o nosso corpo é que responde a isso, não sou eu,
não é? O corpo é que responde, por isso é um trabalho muito bonito. Coloca-se o frasquinho, o corpo responde se é aquele, se não é, e vamos colocando e vai-se notando a diferença. A pessoa desbloqueia, tanto é que depois faz novamente o teste e percebemos que os chakras já estão todos normais, tudo a fluir, tudo estabilizado. Então, estamos prontos para iniciar um tratamento. Porque tudo tem que fazer sentido. E o idílio nisso era incrível, incrível. Quando eu explico, mas existem óleos essenciais há tanto tempo, mas tu não fazias isto, porquê é que fazes isto agora? Eu disse, é muito interessante, porque eu explico que terapeuticamente quase todos os óleos bons, de alguma qualidade, vão funcionar numa infecção urinária, terapeuticamente. Eu forço isto. Agora, emocionalmente, não, nunca vi igual a alquimia. Não existe, do meu conhecimento. Emocionalmente, o óleo essencial, como é que eu explico isto aos meus clientes? De uma forma muito simples. O processo da alquimia, e quem melhor que tu para explicares isso, de uma planta ter o seu crescimento e estar preparada para ser colhida, quando ela está preparada para se doar, sem ferir, sem dor. Exatamente, então, esse recolher, esse extrair desse óleo nessa altura exata, sem pressas, vai nos trazer para nós essa pureza, que é a diferença. E eu noto hoje em dia a diferença ao inalarmos, ao colocarmos, do sistema límbico atuar ali logo e vê-se, e não querendo aqui expor muito meus clientes, não é? Vê-se a diferença neles e nelas e depois os resultados dos tratamentos. Mas tem alguma experiência, não é? Porque a Gracinda, pronto, no campo espiritual já tem um percurso muito longo, também daí ser a minha convidada especial. No mundo da alquimia está a chegar, mas tendo já toda essa base, vai entender a alquimia de uma forma completamente diferente. Já não precisei, se calhar, de ter outra explicação. A Gracinda também vai sentindo, não é? Porque isto também é muito sentir, não é? Quando desenvolvemos mais a nossa consciência, também desenvolvemos muito a nossa intuição e já sabemos quase decidir, isto é bom, isto não é, isto é bom para mim, isto não, eu quero, não quero. Não é? Desenvolvemos depois esse estado de decisão, mais por sentimento e não pela razão, que era aí que todos nós devíamos chegar, não é? Mas neste pouco tempo, que já não é assim tão pouco tempo, não é, Gracinda? Tem algum caso que diga assim, realmente os óleos essenciais são capazes de transformar espiritualmente a pessoa, porque fisicamente já sabemos que transformam, porque são componentes, são moléculas químicas que, ao serem introduzidas no nosso organismo, vão ter uma função terapêutica, ponto. Mas, espiritualmente, é aqui que nós queremos chegar, porque hoje o nosso tema é a espiritualidade e o que é isto, tem alguma experiência que diga, ok, eu além de um trabalho físico, eu aqui consegui fazer um trabalho de transformação espiritual, emocional, consciência? Para já eu acredito que só assim é que há transformação. Ela não é só no físico, ponto. Mesmo quando o cliente opta por não falar, ou porque tem vergonha, ou porque acha que está no mundo da fantasia, vai-se ver. Eu tenho 3 casos muito rápidos, vou tentar ser sucinta. Ainda estava eu a meio do curso e tive uma cliente, acho que a meio, ou nem sequer nem tinha iniciado, não me recordo muito bem, foi a minha primeira experiência. Uma cliente que cheguei a trazer aqui, bem se recorda, que ela estava com um problema de rosto tremendo, uma coisa muito, muito complexa mesmo. A parte gira é que o tratamento daquele rosto foi feito através de produtos da alquimia, aí está, com a polaridade que ela precisava, aplicados no corpo. Aquilo era emocional. Era emocional. E a própria cliente admitiu isso. Ela percebeu que era emocional. Que é aí também onde eu quero chegar. Quando a cliente percebe... Porque ela também já tinha aplicado todo o tipo de produtos de dermatologia. Sim, e não por consultas, 3 médicos, 3 dermatologistas, e andava a marcar passo, literalmente a marcar passo. E até que veio aqui e
E aqui conseguimos estabilizar, claro, com produtos SOS para o rosto, para acalmar aquele rosto que estava, como bem se lembra, meu Deus, muito complicado, não é? Com comichão, a escamar, muito complicado mesmo. Mas o tratamento foi feito no corpo, é verdade. No corpo, com para produtos. Exatamente. Agora sim, ela já está a fazer comigo equilíbrio de chakras. Muito bem. Porque agora eu já sei fazer. Sim, agora sim. Na altura nem Para já é uma terapeuta alquímica. Eu tento. Mais recente, tive alguém que entrou também para fazer. Eu sentia triste. Aí está. A forma como eu trabalho, Fátima, é assim: vamos lá ver. Eu agendo uma cliente, vamos supor que veio fazer um simples laser no rosto, uma depilação a laser. Sim. 15 minutos, 10, é mais que suficiente. Eu agendo aquela cliente 1 hora. Aquela cliente precisa de sentir que tem tempo para ela e que eu lhe vou dar o meu tempo, que ela está ali com calma. Muito importante isso, que isso hoje é difícil encontrar-se nas clientes. Não consigo trabalhar de outra forma, não consigo. Então, eu vou percebendo as minhas clientes, eu vou conhecendo as minhas clientes, elas a mim, e vamos tendo ali uma intimidade. Então, numa dessas vezes que uma cliente entra, eu sentia, numa depilação, precisamente, eu sentia sem luz, triste. E então disse assim: olha, vamos só fazer aqui um teste, vamos ver como é que está o teu campo energético, mais uma vez, desmistificando, que isto é só um pêndulo, isto é madeira, ou é um cristal, não tem poder nenhum, mas vamos ver como é que estão a fluir as tuas correntes energéticas. E, quer dizer, eu brinco muito com as minhas clientes, eu não levo isto como peso desnecessário, no meu ver. Fica pior. Então começo a medir, aquilo está parado, para lá, bloqueado, e começo a dizer: olha, tu não estás morta, mas quase, que valha-me Deus, não é? E com esta leveza, elas, então, mas isto tem forma de se solucionar? Assim, vamos agendar um tratamento de alquimia, vamos aplicar os óleos essenciais e vais notar essa diferença. E assim é. Passado uns dias a cliente vem e deita-se, mal entra, começa logo: estou com nó na garganta. Olha, estou com um nó na garganta. Estou com um nó na garganta. Já são elas a pedir. Claro. Já são elas a sentir. Eu já vou buscar os óleos mais por intuição. A nossa linda camomila, que vai logo para a garganta. Sim, pronto, esse nó vai sair. Isto vai... Mas já são elas a ir com uma queixa mais emocional. Exatamente. E energética do que propriamente física. Ou seja, isto é aquilo que tu dizias no início, começa a haver a consciência cada vez mais presente no ser humano que nós não somos só isto. Sim. Não somos só isto. Então, porquê que temos momentos de tristeza? Porquê que nos deixamos... Se não, olha, aconteceu ali uma coisa no emprego, deixa andar. Está tudo bem, deixa andar. Amanhã é um novo dia. Mas não é. Porquê é que nos afeta tanto? Não é? Então ela já vem com essa necessidade de... Eu tenho que fazer qualquer coisa porque eu não estou bem. E atenção, eu não sou psicóloga, nem me... não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu digo, Gracinda, que o grande trabalho, eu falo nós como profissionais que temos este ouro nas mãos, que eu sinto que os nossos óleos essenciais são realmente, são almas transformadoras, não é? Que transformam as nossas almas também numa luz mais brilhante. Quanto mais brilharmos por dentro, por fora, obviamente também mais iremos brilhar. Mas o que eu costumo dizer é que nós não vamos adivinhar nada, nem somos psicólogas, nem somos nada. Aqui quem faz o grande trabalho são os óleos. Nós só precisamos de os tirar do frasquinho e colocar na pessoa. Esse é o nosso trabalho. E pronto, já agora vamos aplicar o que o corpo pede e temos as técnicas, não é? E utilizamos a técnica de radiestesia, de kinesiologia, temos várias técnicas que são mais antigas do que a humanidade, quase. E então utilizamos essas técnicas de diagnóstico para saber qual é o óleo, pronto. Porque aqui quem faz o óleo é a pessoa. Agora, o que é que ele vai fazer? Vai despertar a nossa consciência para realmente o que nos estava a bloquear, a impedir de viver uma vida feliz e plena, porque realmente nós nascemos para isso, é impossível
que tenhamos nascido para vivermos tristes, deprimidos e... Olha, o único fatalismo que eu acredito na vida, que nós nascemos para ser felizes. É o único fatalismo. Não acredito em mais nenhum. Tudo o resto são desculpas que nós vamos dando e coitadinhos, não. Mas lá está, o que nos impede de chegar a essa felicidade são as nossas feridas e as nossas mágoas e temos que lá chegar, não é? E temos de ter a consciência que somos nós que nos bloqueamos a nós próprios. Não é o outro. Da mesma forma que ninguém muda ninguém, não é? Nós bloqueamos e nós é que vamos ter que fazer esse processo de autocura, não é? Sim. E os óleos vão dar um impulso aí brutal. Essa cliente depois termina o tratamento e finalmente consegue chorar. Porque é aquela coisa de estar ali preso. Eu tenho um nó na garganta, mas não me permito. Eu não choro, eu não deito para fora, eu não falo, estou triste, mas finalmente, porque é necessário nós expurgarmos. É muito importante. E começa-se a ver serenar, começa-se a ver, ok. Depois, naturalmente, nosso idílio deixou-nos estes preparados também fantásticos para que as pessoas possam depois em casa fazer uma terapêutica mais continuada. Gracinda, mas eu queria que referisse, se é que é possível, aquilo que me falou desse cliente, porque o que é que acontece? Isto aqui também para quem nos está a ouvir perceber que... No terceiro caso. Sim, que realmente quando não estamos bem espiritualmente, a nossa vida pode também não fluir, mesmo a vida material, a vida familiar, a vida amorosa. E o estarmos bem espiritualmente é eliminarmos esses bloqueios que na maioria das vezes nem somos conscientes que os temos, mas que realmente eles existem, estão lá e nos impedem de vivermos aqui uma vida plena. E plena é termos também abundância financeira, termos prosperidade, termos casa, comida, trabalho e já agora divertirmos-nos também e sermos felizes. Mas a terapia espiritual pode desbloquear-nos esses bloqueios que possam estar aí a impedir-nos de viver uma vida plena, e os óleos aí são mágicos, às vezes é uma gota que faz toda a diferença. Mesmo. É muito interessante, sobretudo quando o próprio toma consciência. Isso aí está, quando se entra no processo consciente, é poderoso, Fátima, é poderoso. O conto que eu vou relatar agora, o caso que eu vou relatar, perdão, não é conto, é o caso que eu vou relatar, aconteceu semana passada, foi mesmo muito recente. E apesar de eu não ir usar aqui o nome do cliente, da pessoa em questão, eu pedi permissão para contar o que se passou. Porque se calhar é o caso de muita gente. Exatamente. Muita gente na mesma situação. Olha, meu também, se calhar, não é? Às vezes, não é? Nós não temos essa consciência. É um jovem, meu cliente já há muitos anos. Mais uma vez, ele vinha fazer um tratamento que não energético. E, como meu cliente, ali está o tempo necessário que eu guardo para conversarmos, saber como ele está. Esse jovem terminou o curso de faculdade na área social, mas muito frustrado porque não arranja trabalho. É muito complicado. As instituições que vai arranjando trabalho sente-se preso porque não consegue fazer aquilo que ele achava necessário para ver mudanças na sociedade, para ajudar o próximo, não é? Então, diz ele que está muito viciado no exatamente, dá aquilo que precisa, mas não dá as ferramentas para as pessoas saírem daquela pobreza, daquela miséria. E ele diz que é demasiado viciado, não é aqui que eu quero estar. Então optou por ir fazer algum voluntariado e procurar trabalho noutras áreas. Sendo que a penúltima que eu me recordo foi num stand de automóveis. Ele esteve lá, não sei se 2, 3 meses, com um trabalho fantástico. Eu via, seguia as redes sociais, ele publicava, ele publicitava o stand. Um trabalho muito, muito interessante mesmo. Então, jovens, claro, redes sociais. Bom, vendas, 0. Fátima, 0. Concretizar negócio, 0. Mas se fosse aqueles meninos que se sentassem à espera que alguém vem aqui exatamente, ele era proativo. Muito proativo. Bom, percebeu que ali não ia ficar e avançou e acabou recentemente por entrar numa imobiliária
intermediária, não aquelas tão conhecidas, assim, mais um nicho de mercado, uma coisa que ele foi recebido de braços abertos, ele sentiu-se mesmo muito bem recebido. Eu achei interessante porque ele comentou, ele reforçou isso, reforçou que a equipa o recebeu mesmo bem. Então, ele está tranquilo. Mais uma vez, super esforçado, redes sociais, como eles dizem, a bombar, contactos de clientes, ele próprio angariou pessoas dele conhecidas, amigos, interessados em adquirir casa, levou para lá. O que não é muito normal, que ele comentou comigo, num mês, ele levar 20 clientes novos para uma empresa. Os colegas dizem que em tantos anos não se lembram, não têm memória de tantos clientes num mês só, angariados por alguém, mas vendas, zero. Nada se concretizava. Nada, zero. Eu olhei para ele, sorri e disse-lhe assim, saí-me, porque também tenho muita intimidade com ele, não é? Disse-lhe assim, oh meu querido, isso é energético. E a resposta dele, eu também acho. E acho que isto foi a grande diferença, Fátima. Quando nós despertamos, aí está, o que é espiritualidade. Vamos ao início. Sim. O despertares que tu não és só isto. Então, se tu não és só isto, o que é que eu vejo? O que é que eu posso modificar? Como é que eu me posso ajudar, ajudando, não é? Sim. Nós influenciamos uns aos outros. Então, a tua energia, eu capto, tu captas a minha, enfim, a minha influencia a tua e vice-versa. Então, ponho isto, não é? Pois, em todos os campos da nossa vida. Exatamente. Quando ele percebe, quando ele me diz, eu também acho, eu sugeri-lhe então fazermos a terapia da alquimia. Ainda o deitei e fui fazer o teste dos chakras. Claro, mais uma vez, tudo bloqueadinho. Agendámos e ele veio muito tranquilo. Fizemos a aplicação dos óleos, a terapia, correu tudo lindamente. Claro, não saía um óleo, saiam 2, 3, 4 para um chakra, é uma festa, não é? Aquilo foi. Eu brincava com ele, está aí. Eu tento criar alguma leveza no assunto. Eu digo assim, pois, não tinhas de ser complicado, tu tinhas que... não podias ficar com óleo. Eu vou amenizando até chegar à altura da moxa que... Depois já não se fala. Depois já não se fala, exatamente. Aí deixei-o repousar, coloquei a venda nos olhinhos e concentrei-me a aplicar a moxa. Ora, foi muito caricato, porque enquanto eu estou a aplicar a moxa... um minuto depois, se tanto, a respiração dele começou mais ofegante, o que nunca me tinha acontecido. Eu conseguia ouvi-lo a respirar mesmo, ficar mais agitado. E eu continuo ali, concentrada, de tal maneira concentrada, que a dada altura ele dá um berro, mas assim mesmo um... E eu assustei-me também, eu dei um berro também, assustei-me. Eu não larguei a moxa, porque não calhou, não queimei, porque não calhou, mas pronto, não perdi muito tempo, retomei logo, ok, respirei a fundo e vamos lá retomar a moxa calmamente, mas aí já com o olho aberto, já estou a brincar, como quem não, para não te queimar novamente. Atentas, é verdade, pode acontecer. Ora, claro, para mim, qualquer tratamento, seja aplicar um creme, seja um óleo, seja uma moxa, seja o que for, eu tento doar aquilo que eu tenho, doar-me em amor. Portanto, eu estou ali concentrada em doar-me em amor. Não estou aqui com misticismos nenhuns, mas estava ali. De coração, exatamente. Pronto. É a melhor forma. Termino a moxa e deixo em silêncio, não é? Com o tratamento normal, com aquela música relaxante e aguardo 10 minutos, não é? Tal como nós aprendemos, que ele serenasse e terminássemos o tratamento. Entretanto, eu tiro-lhe a venda, não é? E sorrio para ele, faço-lhe um carinho na cabeça, e disse, pronto, já terminamos. E foi muito giro quando ele diz, Gracinda, tu não imaginas por onde eu andei. E eu, muito bem. Por onde ele foi viajar. Por onde eu andei, exatamente. E é nesta altura que eu, como terapeuta, e com algum conhecimento que tenho, a minha função é escutar, nada mais. Nada mais. Somos ouvidos. Exatamente. Muitas das vezes é isso que as pessoas precisam. Alguém que as ouça. Então, ele senta-se na marquesa e começa a relatar a experiência que teve. E a experiência que teve foi qualquer coisa de fenomenal. Eu não vou
lembrar-me de todos os pormenores. Eu tenho escrito porque eu pedi-lhe se ele me escrevia, que eu relatasse a experiência que viveu. Então, Depois podemos deixar nos comentários do vídeo. Sim, olha, boa ideia, muito boa ideia. O testemunho dele, escrito pelo próprio cliente. É qualquer coisa. Sim. Então ele diz que se viu com 10 anos de idade, tinha ele 10 aninhos, então viajou, entre aspas, até esse momento, no momento em que ele decidiu suicidar-se com uma faca. Aos 10 anos. Aos 10 anos. Eu comecei a pensar, como é que uma criança com 10 anos quer se matar? Porquê? Mas mantive-me sempre calada. Não podemos opinar. Então, o que é que se passava na vida dele naquele momento? Ninguém brincava com ele na escola. Ele era posto de lado, completamente posto de lado. A família comparava muito com outros, com os primos, com irmãos, enfim, comparavam muito. A mãe berrava, o pai trabalhava imenso, estava ausente. Então ele dizia, o que é que ele queria? Eu queria que a minha mãe deixasse de berrar. Eu queria que o meu pai deixasse de trabalhar tanto, ficasse comigo. Eu queria que os meus colegas brincassem comigo. Eu queria ser aceite, eu queria ser amado. Meu Deus. Eu queria ser uma criança normal, queria ser amado. Então, ele diz que desistiu, que ele pegou numa faca e disse, mas como é que te ias matar, filho? E ele disse, não sabia, sei lá, não sabia. A consciência de uma criança de 10 anos era pegar numa faca e apontar ali. Mas depois lembrou-se dos pais e lembrava-se de ver os pais, tudo muito escuro, e decidiu não fazer nada. Quando ele está nessa viagem dele, interior, ele relata que viu a galáxia, diz ele, eu não tenho memória de ter estudado sobre isso ou ter visto alguma coisa, e viu o Sol. E o Sol dizia-lhe, vive. E então aí, nesse momento, ele vê os pais, com a tal escuridão que ele vê nos pais, vê os pais com luz. Vê os pais com uma luz. E decide que quer viver. Decide que quer mudar. Então, de repente, passa esta imagem, segundo que eu me vou lembrando que ele foi dizendo, ele começa a ver vidas dele passadas. Ele diz, em tom de exagero, que acredito eu vi umas 10.000 vidas. Estamos a falar que aquilo foram minutos, não é? Sim. Onde ele se viu prepotente, muito prepotente. A descrição dele é muito interessante e quando deixarmos as pessoas vão compreender melhor. Mas resumindo, as vidas dele para trás eram vidas de alguém com muito poder. Muito poder. Poder económico, poder social, poder físico, prepotência mesmo. Ele dominava muito. Então ele viu e relatou assim rapidamente meia dúzia de vidas dele, de uma forma muito, muito interessante. A última, ou penúltima, algo assim do género, ele suicida-se, consegue perceber isso, e hoje ele nasce com um problema de coração. Ele tem uma cicatriz enorme, ele nasceu com um problema gravíssimo de coração e teve que fazer cirurgias. Ele traz isso já com ele. Como é que ele se suicida? Foi... com uma faca no coração. Exatamente. Ele viu-se noutra vida a suicidar-se dessa forma. Com uma faca no coração. Nesta vida ele agora... ia cometer o mesmo erro. Exatamente. Claro que ali com uma criança de 10 anos... Enfim. Não é? Era quase impossível. Enfim. Então já nasce agora com esse problema físico. Pois, que às vezes não sabemos. Porquê é que as pessoas, os bebés, nascem com estes problemas? Exatamente. Não é? Se então somos um espírito, o espírito é sempre o mesmo que vai encarnando e pode realmente a matéria apresentar esse estado da nossa alma. A parte interessante é que não foi eu que lhe disse nada disto. Acho que é bom esclarecer. O cliente é que me está a relatar isto. Nunca me passou pela cabeça dizer, olha, eu acho que essa tua cicatriz, esse teu problema pode ser de uma vida passada. Não, ele é que tomou essa consciência no tratamento. Isso. Teve essas visões todas. Tomou essa consciência e me relatou a mim. E eu hoje estou assim porque fiz aquilo numa das minhas vidas. Exatamente. Onde é que isto termina? Que é muito curioso. No final, eu disse-lhe ali algo do género, se ele tomou consciência porque é que nesta vida ele tem que se doar. E estes bloqueios todos, não é? Que era o que ele não conseguia. Exatamente, ele estava completamente bloqueado aqui, energeticamente.
dá-se o tratamento, ele tem essa consciência, não é? Ele libertou ali muita coisa. A partir desse momento, ele foi tranquilo. Telefonou-me no dia seguinte a dizer: tive aqui uma chatice na estrada, um desentendimento e estou calmo, mantive-me muito calmo, estou sereno, parece que não sou o mesmo, já não vivo com aquela raiva em mim, com aquela coisa de querer dominar, de querer. E eu disse: estou muito feliz, que bom, meu querido, muito, muito feliz por ti, então já estás, percebes, só te mudas a ti, tu não mudas ninguém, tu vais-te mudar a ti mesmo, o trabalho é nosso, é interno. E foi muito interessante ele ter essa consciência, disse: pronto, então estás no bom caminho. Agora, como se dizem, coisas melhores virão, agora é manter, vamos ver. O resultado. Portanto, isto foi quarta-feira o tratamento, quinta-feira está-me a telefonar a dizer que teve aquele problema e está muito tranquilo. Sexta-feira, recebo uma mensagem dele a dizer: Gracinda, fechei o meu primeiro negócio. Vendi 2 moradias de 500 mil. Uau! Assim eu fiquei... Eu não dei pulos de alegria porque eu estava com o coração e eu fiquei... Que bom! Quando a energia muda, porque eu dizia-lhe: oh, meu querido, tu já percebeste que tu vais apresentar um imóvel a um cliente teu, mas tu vais fixo em ti, o ego, para ti, na tua comissão, no quanto vais ganhar, só vais fixo nisso. A tua energia ele capta. Se estás aqui, se acreditas nisso, se faz algum tipo de sentido para ti, repara, tu não estás a pensar no cliente, só estás a pensar em ti, na tua comissão. Se ele vai ficar mal, se não vai, se vai ficar longe do trabalho, isso não importa. Mostraste aquilo que ele quer e acabou. Se tu vens com essa missão mais social, de reverter aquilo que fostes, segundo o teu relato, não é? Sim. Segundo o teu relato, se reverter o que foste dessa prepotência em vidas passadas, então agora tu tens que ser amor. Só tens que colocar um pouquinho de amor e mudar essa tua energia. Mudando essa tua energia, desbloqueando. Exatamente. A intenção como fazes. Por isso ele tinha aqueles chakras, Fátima, todos bloqueados. Todos bloqueados, porque a mente faz isso, encarrega-se de fazer isso. Isso, plenamente de acordo. Então alguém que me telefona no dia seguinte e diz: estou tão tranquilo, estou bem, estou tranquilo, estou em paz. No outro dia, fecha um negócio destes. Eu disse: pronto, 500.000 euros cada moradia. Muito bem, muito bem. Sim. Como é que os nossos bloqueios, não é, energéticos, que por vezes não temos essa consciência, por isso é que é muito interessante, porque os óleos essenciais vão-nos a essa memória que não é uma memória consciente, está no nosso inconsciente. Não é uma memória consciente. E às vezes andamos aí: porque é que eu não consigo, porque é que eu não sou capaz, não é? Então isto é a espiritualidade, não é? E é a espiritualidade que se pode trabalhar juntamente com a beleza, com o tratamento de pele, com tudo, porque claro, o que é que vai acontecer? Esta pessoa com esta revolta, mais cedo ou mais tarde, começa a ter problemas no físico. Então, para mim, é impossível dissociar-se a espiritualidade do bem-estar geral, que as pessoas procuram-nos por um bem-estar físico. Mas é a prova provada, eu costumo dizer, de que realmente a espiritualidade é que comanda a nossa vida. A vida, não é, das nossas experiências e conscientemente, não é, e inerentemente comanda também a nossa matéria. Sim. Portanto, se queremos ter uma pele bonita, um corpo bonito e que a vida flua e que as coisas fluam na nossa vida, temos que despertar então a nossa espiritualidade e a nossa consciência. Sem não é? dúvida. Sem dúvida, Gracinda. Então, hoje fica claro realmente que não existe aqui qualquer tipo de separação entre corpo, mente e espírito. Está tudo interconectado, tudo interligado e é impossível termos uma vida leve, fluida, tranquila, um corpo bonito e uma pele bonita sem trabalharmos esta nossa espiritualidade. Portanto, cuidar da pele pode ser, quem sabe, um princípio para começar a trabalhar a sua espiritualidade. Então, espero que esta conversa tenha despertado algo em si, mesmo que seja uma pequena luz de presença, porque afinal, entre nós e a pele, também há a luz a pulsar.